Já para o tratamento de pacientes multibacilares, nós incluímos, além da rifampicina e da dapsona, a clofazimina. E a clofazimina ela é um antibiótico utilizado durante o tratamento da hanseníase diariamente, como nós podemos visualizar nessa tabela aqui, juntamente com a dapsona. Então, o paciente adulto ele faz uso mensalmente, ou seja, aquela dose de ataque de 600 mg de rifampicina, 300 mg de clofazimina e 100 mg de dapsona. Mas diariamente ele faz uso, além da dapsona, agora também da clofazimina. E a necessidade de utilizar esses dois antibióticos porque a carga bacilar do paciente multibacilar é muito superior. E é exatamente o paciente multibacilar, aquele paciente infectante, aquele paciente contaminante, é aquele que transmite a doença para uma pessoa que seja susceptível. O que vai variar com a clofazimina é que a dose de ataque dela é 300 mg, mas a dose de manutenção diariamente é apenas 50 mg. O que é que muda para os pacientes infantis e adolescentes? É que a dose de clofazimina ela não é diária como para o adulto. A dose ela é semanal. Então, para adolescentes de 6 a 14 anos, a dose de clofazimina é 50 mg semanalmente. E apenas a dapsona é o antibiótico administrado diariamente. Isso acontece também para as crianças de 0 a 5 anos, 50 mg de clofazimina semanalmente e 25 mg de dapsona diariamente. E qual a duração desse tratamento do paciente multibacilar? São administrados 12 doses e essas 12 doses precisam ser administradas durante 18 meses. Ou seja, pode haver até 6 faltas consecutivas ou não, mas durante esses 18 meses tem de ser administrado as 12 doses. Aqui nós podemos ver também a imagem das cartelas. Do nosso lado esquerdo superior, nós temos uma cartela de um paciente multibacilar adulto. E como é que nós sabemos que esse paciente é adulto? Porque nós temos a dose de clofazimina sendo administrada diariamente juntamente com a dapsona. Na imagem inferior, nós temos a cartela de um paciente pediátrico. Nós podemos observar aí que a clofazimina 50 mg ele é administrado semanalmente. E qual o mecanismo de ação da dapsona? A dapsona é uma sulfonamida, então ela vai agir na síntese do ácido fólico. E vai agir de que forma? Ela vai inibir, ela vai bloquear, ela vai antagonizar uma enzima chamada de dihidropteroato sintetase, que é uma enzima que converte o PABA em ácido dihidrofólico. O ácido dihidrofólico ele é substrato de uma outra enzima, dihidrofolato redutase, que vai converter o ácido dihidrofólico em ácido tetrahidrofólico, e esse vai servir como base para a síntese da timina. E como nós sabemos, a timina faz parte da síntese do DNA. Então, ao utilizar a dapsona, o que se está fazendo é inibir a síntese da timina e, consequentemente, a multiplicação desse micro-organismo, a multiplicação do micobactério por inibir a síntese do DNA. Já a clofazimina, apesar do mecanismo ainda não estar bem esclarecido, sabe-se que ele age ligando-se ao DNA, impedindo a proliferação celular. Então, de certa forma, apesar do alvo ser diferente, não ser uma enzima de síntese do DNA, ele também interfere na síntese do DNA, ligando-se diretamente à molécula. Aqui nós podemos observar os efeitos adversos das drogas utilizadas no tratamento da hanseníase. Não falamos da rifampicina, do mecanismo de ação da rifampicina de propósito, porque ele vai ser falado durante o tratamento da tuberculose, já que é um antibiótico comum ao tratamento da tuberculose e também da hanseníase. A dapsona está envolvida com reações de dispepsia, além de anemia hemolítica dependente de G6PD. Então, pacientes que têm deficiência de G6PD, normalmente, quando fazem uso de dapsona, têm uma anemia hemolítica que pode ser grave. Então, uma das primeiras providências a serem tomadas quando o paciente é diagnosticado com hanseníase é medir se o paciente tem ou não deficiência de G6PD, porque se ele tiver deficiência de G6PD, não vai ser prescrito para ele a dapsona, vai ser prescrito um tratamento alternativo. Também a dapsona está envolvida com meta-hemoglobinemia, além de hepatite tóxica, ou seja, a dapsona é um fármaco hepatotóxico, também está envolvida com fotossensibilidade, com psicose e com a síndrome da sulfona, que é racho cutâneo, bidenomegalia, icterícia, hepatosplenomegalia e linfocitose atípica.
Já a clofazimina apresenta sintomas digestivos como efeitos adversos. Os principais sintomas digestivos são dispepsia leve até abdômen agudo. Além disso, apresenta também manifestações cutâneas, como a hiperpigmentação. Então, o paciente começa a apresentar uma hiperpigmentação e há necessidade também de orientar que ele vai apresentar uma coloração, como se fosse um bronzeado na pele. Também ictiose e eczematização. Já a rifampicina, se a administração for contínua, racha cutâneo, dispepsia, hepatite tóxica. Então a hepatite é uma das reações adversas mais graves da rifampicina, e também a trombocitopenia. E com a administração intermitente, todos os anteriores, mais a síndrome pseudogripal, anemia hemolítica, insuficiência respiratória, insuficiência renal e choque circulatório. Então nós vimos que em alguns casos não há possibilidade de utilizar a dapsona, por exemplo. Em outros pode haver a possibilidade de não utilizar rifampicina ou clofazimina. Que tratamentos ou que esquemas terapêuticos alternativos pode ser utilizado então quando um desses antibióticos não for possível de ser administrado? Então, se o paciente não puder utilizar a dapsona, o tratamento acontece com a substituição da dapsona pela clofazimina. Então, o paciente paucibacilar que utilizava rifampicina e dapsona passa a utilizar rifampicina e clofazimina diariamente. O tempo permanece o mesmo, o número de doses também permanece o mesmo. O paciente multibacilar utiliza como dose de ataque rifampicina e clofazimina, e como dose de manutenção diariamente a clofazimina. Já se o paciente não pode fazer uso da rifampicina, a rifampicina ela é substituída pelo ofloxacino. Então, o paciente paucibacilar faz uso do ofloxacino e da dapsona no lugar da rifampicina, e o multibacilar faz uso do ofloxacino, da dapsona e também da clofazimina, mas com intervalo de tempo maior, por 24 meses, até a ausência de atividade clínica. E se o paciente não fizer uso da clofazimina é um antibiótico usado apenas para pacientes multibacilares. Então não existe clofazimina para paucibacilar. Se o paciente não puder fazer uso da clofazimina nos pacientes multibacilares, a clofazimina pode ser substituída pelo ofloxacino ou pela minociclina. E os esquemas seriam os seguintes: ele pode fazer uso de rifampicina, isso mensalmente. A dose de manutenção seria dapsona 100 mg por dia e ofloxacino 100 mg por dia. O tratamento continua por 12 meses. O tratamento com minociclina seria rifampicina 600 mg mensalmente e dapsona 100 mg diariamente, mais a minociclina também, um tratamento de 100 mg diariamente, também por 12 meses. Mas a minociclina e o ofloxacino poderia entrar também numa possibilidade de fazer um tratamento apenas mensal. Então seria uma única dose mensal com rifampicina 600 mg por mês, ofloxacino 400 mg por mês e minociclina 100 mg por mês, mas a duração vai mudar. Em vez dos 12 meses normais, seriam 24 meses. Além da doença propriamente dita, os pacientes com hanseníase sofrem de surtos reacionais. E o que seriam os surtos reacionais? Seriam episódios inflamatórios agudos ou subagudos de hipersensibilidade ao antígeno micobacteriano. E esses surtos reacionais, eles poderiam ocorrer antes do tratamento propriamente dito, ou seja, na presença apenas do Mycobacterium lepre. Poderia acontecer durante o tratamento, ou seja, durante o tratamento vai existir uma exposição maior a pedaços ou fragmentos do Mycobacterium lepre, ou após o tratamento da hanseníase também pode acontecer os surtos reacionais. E os surtos reacionais eles podem ser de dois tipos: o tipo 1, que é chamado de reação reversa, ou o tipo 2, que é chamado de eritema nodoso hansênico. Nos dois tipos pode ocorrer dor e também espessamento dos nervos, é a chamada neurite. E o tratamento ele precisa ser imediato, pois os surtos reacionais eles podem causar dano neural, instalação de incapacidades, além de deformidades físicas. Então, na reação do tipo 1 ou reação reversa, nós já podemos ver uma característica clínica dela. Então, a lesão apresenta uma inflamação em suas bordas, então as bordas extremamente inflamadas. A reação do tipo 1 ela é causada pelo aumento da resposta imune celular contra o bacilo. Então, aí nós já podemos entender por que ela se chama reação reversa. A reação reversa acontece porque a resposta imunicelular é uma resposta que é efetiva
efetiva contra o Mycobacterium leprae. Pessoas que não adoecem, por exemplo, ou os pacientes que adoecem com a forma leve da hanseníase, normalmente têm uma boa resposta imune celular. E é importante a resposta imune celular porque o Mycobacterium é uma bactéria intracelular e é justamente a resposta celular quem vai debelar a infecção dentro da célula. Mas, nesse caso, a resposta imune celular é uma resposta que vai causar um processo inflamatório na pele e nos troncos nervosos e que isso vai ser extremamente ruim para o paciente. É chamada de reação reversa, porque a resposta imune que parece ser efetiva é quem está de fato causando uma complicação da hanseníase. Aqui nessa imagem nós podemos ver exatamente o que acontece. Então, na reação reversa, uma resposta do tipo TH1 faz com que o TNF-alfa e também o interferon gama produzam uma resposta protetora contra o Mycobacterium leprae, mas ao mesmo tempo essas moléculas produzem uma destruição da célula de Schwann. Então, a resposta tipo 1 é uma resposta que promove destruição da célula de Schwann e também protege contra o Mycobacterium leprae. Parece ser uma forma exagerada que o organismo encontrou de se livrar do Mycobacterium leprae, mas produzindo uma destruição tecidual. Para tratar a reação do tipo 1, é utilizado prednisona numa dose de 1 a 2 mg por quilo por dia, até regressão clínica. E regressão clínica significa muitos e muitos anos depois do tratamento com antibiótico ser finalizado. Isso significa dizer que há necessidade de monitorar o paciente com relação às reações adversas dos corticoides. Então, a necessidade de registrar o peso, porque os corticoides promovem ganho de peso, também de monitorar diariamente a pressão arterial, a glicemia e acompanhar a osteoporose. Como o tratamento normalmente é um tratamento muito longo, os corticoides poderão trazer algumas consequências. Já a reação do tipo 2, também chamada de eritema nodoso rancênico, nós podemos ver que também uma das características do eritema nodoso rancênico são os nódulos que apresentam, nódulos inflamados na superfície da pele, e normalmente esses nódulos não têm relação com a localização das lesões. A reação reversa é o aumento da inflamação nas bordas das lesões, mas o eritema nodoso rancênico é o aparecimento desses nódulos inflamados em qualquer parte do corpo e é causado pela deposição extravascular de imunocomplexos. E esses imunocomplexos são formados porque a produção exagerada de anticorpos. Os anticorpos, eles não são efetivos contra a infecção do Mycobacterium leprae, mas ao encontrar um antígeno, o excesso da produção desses complexos imunológicos, eles se depositam no tecido, causando uma intensa necrose, causando intensa inflamação, causando intensa produção de fator de necrose tumoral, que vão causar esses nódulos inflamatórios. Que nós podemos ver nessa imagem. Nós podemos ver os antígenos circulantes, são antígenos micobacterianos. Os anticorpos vão reconhecer esses antígenos. Uma grande quantidade de complexos antígeno-anticorpo irá precipitar nos tecidos, irá produzir um processo inflamatório, que são os nódulos que nós vimos na imagem anterior. Qual o tratamento para a reação do tipo 2? A reação do tipo 2 ela é tratada com talidomida, numa dose de 100 a 400 mg por dia, mantendo dose inicial até regressão clínica. A talidomida é um anti-TNF-alfa, ou seja, a talidomida vai bloquear a principal molécula que está causando o processo inflamatório. Só que a talidomida pode causar má formação congênita. Por essa razão, um dos principais cuidados e uma das principais recomendações feitas é para as mulheres em idade fértil para utilizar um método anticoncepcional durante todo o tratamento com talidomida.